Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aos nossos estudos. Estamos com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, item 16. Preces compreensíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será bárbaro para mim. Se eu orar em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se louvardes a Deus apenas com o coração, como é que um homem dentre aqueles que só entende a sua própria língua responderá amém ao final da tua oração de graças, se ele não entende o que dizes? Não é a tua ação não seja boa, não é que a tua ação não seja boa, mas o outro não consegue edificar-se com ela. Paulo, Coríntios 1, capítulo 14, versículo 11, 14, 16 e 17. Faz a prece. Então, vamos voltar nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre infinitamente bom, aqui estamos, Senhor, mais uma noite, reunidos em Teu nome, para estudar o Teu Evangelho, esse código de amor para a humanidade. E te pedimos, Senhor Jesus, a Tua proteção, a Tua ajuda para o nosso entendimento, que consigamos entender. Nos envolve na Tua luz e na Tua paz. Fica conosco durante todo esse tempo e ajuda-nos a estar com o pensamento voltado para Ti, com o estudo. Abençoa o Nilton, que irá conduzir as ideias, que o Altivo possa ajudá-lo, irmão Luiz possa também ajudá-lo, e que possamos ter uma noite agradável, de muito aprendizado nesta casa de amor. Que assim seja, graças a Deus. Em nome do nosso amor, iniciamos os estudos desta noite. Então vamos lá. Preces compreensíveis. Então aqui está Paulo recomendando à comunidade de Corinto a prece inteligível. O outro tem que entender o que você fala. E a prece a transmissão do pensamento. E a prece deve estar sempre eivada do sentimento. Então, como que eu vou orar numa língua? Não adianta. Chinês é difícil para gente, russo é difícil, tem cada nome ali, Karavaskovsky, né? Então, fazer uma prece aqui para gente. Não é que a prece dele não seja boa, mas se ele fizer numa língua que eu não entendo, eu vou ficar ouvindo algo que não vai ter a repercussão que deveria. É isso que ele está dizendo. Aí o Kardec faz um comentário sobre isso, dizendo que a prece só tem valor pelo pensamento que a ela se liga. Só tem valor pelo pensamento que a ela se liga. Olha como é que é importante o sentimento que vai, eivada do sentimento. Sempre a gente cita aqui, mas que coisa chata, hein? Calma, estou tirando. Aquela prece do refratada que o André Luiz se refere ali no livro Entre a Terra e o Céu. A partir da prece da menina se desenrola todo o livro, toda a história do livro. Ela faz uma prece com tanto sentimento, pedindo à mãe que a ajudasse.
Só que era a mãezinha dela que estava causando todo o problema familiar. Aí o título do capítulo é logo no início, eu não sei se é o capítulo 2 ou o capítulo 3 do livro, Entre a Terra e o Céu. A prece vai lá em nosso lar. E os espíritos recolhem a prece, escutam. Então chega lá um emissário e diz, olha, está vindo pedido de socorro lá da Terra. A nossa pupila está pedindo ajuda. Aí eles foram lá, ver o que estava acontecendo. Então, mesmo ela sendo direcionada erradamente, mas pelo valor do sentimento, e o pensamento está ali bem claro nesse sentimento, ela foi ouvida. Ela foi ouvida. Toda prece bem intencionada, ela é ouvida. Não adianta eu pedir coisas que não cabem dentro da lei. Cabendo dentro da lei, ela vai ser ouvida e seremos atendidos por ela. E ali se desenrola toda uma história, se resolve uma porção de problemas que estavam pendentes de outras encarnações de todo aquele grupo, de um grupo enorme de pessoas, vários espíritos em torno daquela história. Porque aí entra o irmão dessa menina, entra o pai, entra a mãe, entra um enfermeiro quando ele vai ao médico, entra uma porção de pessoas que conseguem naquela história resolver as pendências espirituais de cada um deles. Começou por uma prece. Então ela tem que ser bem clara. O que eu quero? Quer ver uma prece que é ouvida sempre? O que eu quero aqui agora? Estudar, aprender. Meu Deus, me inspira. Ela foi clara e direcionada. Me protege, nos proteja, nos inspire, nos ajude a entender. Embora seja até repetitiva, ela é eivada de um sentimento. Porque eu não posso, numa casa espírita, fazer nada sem a permissão de Deus. Tudo na nossa casa espírita, a gente começa e termina com a permissão de Deus, né? Com Jesus, com os bons espíritos. Os espíritos nos ouvem. Altivo me ajuda. O altivo não sabe que a gente está aqui? Ele que é o diretor da casa. Ele sabe. Então, tem um estudo 7 horas da noite. Tem os espíritos desencarnados que vêm para cá para o estudo, que eles trazem para cá para ouvir. Tem os encarnados, como nós, que estamos aqui estudando. Precisamos da proteção da casa. Essa casa não pode ser invadida por malfeitores. Imagine se entrar aqui um monte de malfeitor espiritual. Vai bagunçar. Então a casa tem que estar protegida. Por isso a gente direciona de maneira bem clara. Altivo em teu nome, como ela fez. Em nome de Jesus, em nome de Deus acima de tudo. Dos guias que estão aqui. Como é uma casa de amor, nós estamos aprendendo a amar, nós ainda não sabemos amar, a gente cita sempre em nome do amor. E particularmente, eu peço do nosso amor que eu dirijo a quem eu amo, o meu pensamento sempre antes de começar os nossos estudos aqui. Então, embora a gente repita, ela é eivada de sentimento, e eles estão aqui atentos a todos nós. Então, a prece só tem valor pelo pensamento que ela se liga. Por exemplo, essa menina que você citou do livro, ela pediu para ajuda à mãe, mas ela não sabia que o problema era a mãe. Estava causando na casa dela. Quando que a gente vai saber, por exemplo, meu pai já faleceu e eu pedir ajuda, fazer uma prece pedindo que ele me ajude? Então, vamos lá. Você pode falar no microfone. A Luciana está perguntando, do exemplo citado, a menina pediu à mãe. Como que nós vamos saber? Ela pode pedir ao pai dela, se seu pai reencarnou, né? Na verdade, hoje a gente sabe que toda prece é dirigida a Deus. Todas elas são dirigidas a Deus. Então, dependendo do sentimento, da intenção, ela vai chegar onde deve chegar. Em princípio, como nós já sabemos, eu não vou pedir
para os entes queridos. Eu não sei qual é a situação deles. Eu vou pedir a Deus, eu vou pedir a Jesus, eu vou pedir aos bons espíritos. Vou pedir a eles que os ajude, até que ajude a esses que nós amamos. Então, eu sei da situação da Maria de Lourdes, ela está aqui no trabalho. Muita coisa ela me ajuda, muita coisa ela me atende, né? Nós estamos juntos, trabalhando, a gente sabe. Então, eu oro sempre por ela e por nós, mas peço a Deus por todos nós. Porque Deus é que vai conceder. Os bons espíritos, a gente direciona sempre para o mais elevado. A gente não deve pedir a um parente, a um irmão, porque a gente não sabe como ele está. Não vai prejudicar, não. Ela vai ser direcionada, quando sincera, como aconteceu ali na prece refratada. O capítulo chama-se Prece Refratada. Ela, quando sincera, clara, ela vai ser levada aonde deve ser levada. Então vamos lá. Meu pai, me ajuda, eu estou precisando tanto da sua ajuda, pai. Meu pai desencarnou. Aí meu pai está reencarnado. A prece vai lá nele? Não, ele está num momento de que está nascendo, está reencarnando, ele não vai poder me atender. Pode ser, dependendo do espírito, em estado de liberdade, ele vir até... Mas estão vendo como é que o mecanismo é complicado? Vir aqui me ajudar. Ele estando dormindo, o corpo dormindo, ele fora do corpo, tomando consciência de que é um espírito imortal, vou socorrer o meu filho, ele está me chamando, ele está precisando de mim. Não é mais fácil essa prece chegar a quem de direito? Né? Ao protetor dele, ao meu protetor, ele está pedindo para o pai dele, ele tem amor ao pai, mas o pai não pode vir, o pai está reencarnado. Poxa, essa prece aí, ele está fazendo um pedido justo, ele precisa de socorro, vamos socorrê-lo. Independente de ser o meu próprio pai, alguém vai me atender. Aí você vê também o mérito, você imagina o mérito daquele que faz a prece. Imagina uma prece do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra intercedendo por você junto a Maria Santíssima. Você pede ao Dr. Bezerra para te ajudar naquele assunto, pede. Está aqui, ele trabalha aqui na casa, o Dr. Erma me ajuda, um grande trabalhador. Nós lá do Leão Denis conhecemos o Dr. Erma, mas nem todos conhecem. Dr. Erma me ajuda. Dr. Bezerra, imagine o Dr. Bezerra, Jesus ajuda o fulano, olha o poder da prece dele. A prece intercessória tem um valor imenso, porque ela é desinteressada, completamente desinteressada. Quando você pede por alguém, é puro amor, pura caridade. Você está pedindo pelo outro. Senhor, ajuda a Conceição. A Conceição está precisando de ajuda, protege a Conceição. Entenderam? Então ele está dizendo aqui, a prece só tem valor pelo pensamento que ela se liga. Olha aí o pensamento. Você pediu a teu pai, eu pedi ao meu pai, está reencarnado, eu peguei, supondo que esteja reencarnado. Ou se ele estivesse numa situação igual a mãe da garota. Mas foi aonde tinha que ir. Ela vai pelo fluido cósmico universal. Porque cada um de nós temos ligações. Cada um de nós tem ligação com o guia. Nós temos ligações com os nossos guias, os nossos protetores, os nossos anjos guardiães. E a prece, o pensamento deles, a gente tem uma comunicação direta. Foi o que nós falamos aqui na aula passada, no encontro, no valor da prece. É igual o bebê que chora. Eu estou com o bebê na cabeça por causa da minha netinha, ou bichinha para berrar. É toda hora. Dorme 2 horinhas, já 2 horas da manhã, 4 horas, só. Hora legal, né? Até se situar. Berrou, tem que dar o peito. Quem não chora não mama. Literalmente. Berrou, dá o peito, ela se acalma, daqui a pouco vai dormir. Pior quando quer brincar um pouquinho, né? Estou ali, vai dormir. Brincar 3 horas da manhã ninguém merece, né? Vai dormir. Então, nós estamos ligados a Deus por um laço constante, perene. Não tem dia, não tem hora. Pode ser meia-noite, 1 hora, de manhã, de noite, em qualquer situação que Ele vai nos ouvir. E a gente precisa desse alimento. A gente viu primeiro
o primeiro ato do homem, acho que foi na hora, ele fala toda hora, se não foi nessa aula, foi na outra. Primeiro ato do homem, quando ele volta à vida corporal, quando ele abre os olhos, despertou, dirigiu o pensamento ao Criador, de gratidão pela noite dormida, e pediu um bom dia. Vamos para casa, Senhor, me protege para chegar na minha casa, eu vou dormir, me leva para um lugar bom, me protege, me ampara, me ajuda, Senhor, porque a noite é cheia de armadilha. E nós médiuns temos que estar atentos. A noite é muita armadilha. São muitos os pensamentos que nos visitam, de encarnados e de desencarnados. São muitos os convites. São muitos. Então, meu Deus, me ajude a resistir. Porque nós temos fraquezas ainda. Meu Deus, me protege. Não me leve para nenhum outro lugar que não seja o lugar de estudo, de trabalho no bem. Que a minha noite de sono seja uma noite proveitosa para o meu espírito imortal. Bastou. Pedido claro, objetivo e direcionado. Opa, abriu sintonia comigo, com o anjo da guarda, com os protetores da casa. Por mais que a gente tenha problema, por mais que tenha espíritos ali nos cercando, querendo pegar a gente pelo pé, está comigo, vem cá. Ele está querendo a minha ajuda, não a sua, vem cá. Aí que vai a sinceridade nossa no nosso pedido. A gente pode louvar, a gente pode agradecer, mas a gente normalmente pede, né? Pede mais do que louva e agradece. Aí continua aqui. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não pode comover o coração. Para a imensa maioria, as preces feitas em uma língua desconhecida não passam de um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. É preciso que cada palavra desperte uma ideia. Se a palavra não é compreendida, ela não poderá despertar ideia alguma. Pode-se dizê-la como uma simples fórmula, que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que seja repetida. Como nós dissemos, não adianta um russo chegar aqui e Korobiskovs, Karabiscaves, você vai até rir. Então, o que ele está dizendo? Ele pode estar com o melhor sentimento, mas não vai conduzir você, o seu pensamento. Muitos oram por dever, alguns mesmo pelo hábito, por isso consideram haver cumprido o seu dever ao dizerem uma prece um determinado número de vezes, nesta ou naquela ordem. Muitos fazem a prece, dizem que tem diferença, orar, rezar, fazer prece. Para a gente, tudo a mesma coisa. Você chega lá numa igreja evangélica e diz, você rezou hoje? Não, aqui a gente não reza. Bobajada danada, né? Então, o importante é o nosso sentimento. Por que eu rezo e ele ora e a prece dele é melhor do que a minha? O que vai é o sentimento. Olha lá aquela passagem que Jesus diz, né? O samaritano, né? O publicano fazendo a prece dele e o doutor da lei. Né? O segundo foi para casa justificado, porque ele foi sincero, né? Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Foi para casa justificado. Vamos lá. Deus, porém, lê no íntimo, como está aqui, os corações. Vê o pensamento e a sinceridade, que a gente está dizendo o tempo todo. Acreditar que ele seja mais sensível à forma do que a essência da prece teria rebaixado. Isso aqui é muito importante para a gente saber disso. Toda hora, para mim não chega, porque eu nunca deleto logo, corrente de prece. Vocês já viram? Uma prece poderosa, né? Prece poderosa. Se você fizer essa prece, você vai ter a graça alcançada, não é? Uma prece poderosa, que você... Não existe prece poderosa. Senhor, me perdoe, porque eu sou um pecador. É
É uma prece poderosa. O ato de humildade diante do Criador, eu reconhecendo como um homem inferior, pecador, me ajuda a não cair mais, Senhor. Então, não existe prece poderosa. Correntes, abaixa um pouco esse negócio aqui, tá? Calor, por favor. Correntes, toda hora passam correntes. Reza isso aqui, leia e passe para mais 10 pessoas que você terá. Que bobajada é essa, gente? Senão não vai. O espírita não pode fazer isso, porque você já compreende o mecanismo da prece. A gente já compreende. A prece é a exteriorização de um pensamento que deve estar eivada do nosso sentimento de amor, sentimento de humildade. E ela vai chegar aonde tem que chegar. Eu não preciso pegar e passar essa corrente para eu ter esse objetivo alcançado. Bem atual isso. Quantas pessoas chegam para você, não sei se a gente já fez isso, reza por mim, bota o nome lá na caixinha. É muito mais fácil pedir a Conceição para rezar por mim. Por que eu não rezo por mim? Por que eu não faço isso? O alimento está ali. É só querer, igual bebê. Vai mamar, vai ter o leite. A gente tem um leite da alma à nossa disposição. Nesse exato momento, o leite para a alma está à nossa disposição. Jesus falou isso quando promete água viva à samaritana. Olha, ela não entendeu nada. Ela deve beber essa água, nunca mais eu vou precisar pegar a água aqui. Lá naquela época, mais de que ganhar na loteria para a gente hoje, era não ter mais sede, porque não tinha água, só tinha aquele poço. Imagina você beber água e nunca mais ter sede. Maravilha! Ela me dê de beber dessa água. E Jesus falava da água para a alma, para dessedentar a alma. Se eu te der dessa água, você nunca mais terá sede. Se você conhecer os valores do Espírito, os valores que estão em torno. Imagine aquele povo, porque o que tem hoje para a gente em conhecimento, o despertar para um mundo espiritual imenso, um mundo vivo, um mundo ativo, dinâmico, que a gente sabe disso hoje, sempre foi assim, naquela época também. Mas a ignorância daquele povo não permitia que eles vislumbrassem esse tipo de coisa. Vem Jesus dizer sobre isso. E o homem até hoje faz barganha. Ele não entende o alimento da alma, ele faz a promessa: meu Deus, me dá isso, que eu prometo fazer isso. Aí que é troca. Ele faz um despacho material para ter na esquina ali, para ter aquilo. E por aí vai. Materializa aquilo que é do Espírito. Nós, na casa espírita, estamos nos desvencilhando desses penduricalhos. Eu preciso de alimento para minha alma. Buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais será dado, e será dado por acréscimo. Não foi isso que a gente aprendeu? Pronto. É ter fé. Vamos lá. Vamos continuar. Item 18. A prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Ontem mesmo, foi esses dias, eu vi, não me lembro quem foi, não me lembro mesmo. Foi uma pessoa bem recente. Eu falei com ela assim: ore pelos sofredores. Por quê? A casa dela com dificuldades, problemas de obsessão, a gente conversando, pede a Deus por eles, pede perdão. Ela disse para mim: mas se eu rezar por eles, eu não vou atrair mais eles para junto de mim? Olha o raciocínio. A pessoa, e ela me despertou uma coisa. Então é por isso que as pessoas não rezam pelos suicidas, pelos sofredores, porque elas têm medo de atrair esses espíritos para junto dela.
E não é isso que atrai, muito pelo contrário. Não é isso. O que atrai os sofredores, os obsessores, são os nossos desejos. Os nossos desejos. E a gente foi explicando. Você vai fazer isso assim: Jesus, ajuda ali, Senhor. Ajuda os irmãos suicidas, eles precisam muito de ajuda. Aliviai as suas dores, Senhor. Envolva-os com o teu carinho, com o teu amor. Eu não estou chamando os suicidas. Seria diferente se eu chamasse: venham cá vocês todos que sofrem. Eu não tenho bala na agulha, como diz, para isso. Agora, Jesus tem. De novo, a gente repete isso constantemente. Eu não tenho bala na agulha para dizer: venham a mim vocês que sofrem aí, os obsessores que estão nessa casa, os doentes mentais que estão aqui na casa, os suicidas. Poxa, eu vou desencarnar, eu não vou aguentar, eu vou enlouquecer. Agora veja Jesus: vinde a mim todos vós que sofreis e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que sofreis, seja quem for, seja o tipo de sofrimento que for. Jesus, a grandiosidade desse Espírito. Mas nós, como numa posição menor, Jesus ajuda os irmãos sofredores. Jesus ajuda os irmãos suicidas. Jesus, acolhei os sofredores que estão aqui em meu lar. Está sentindo lá confuso? Reza, pede por eles, pede a Jesus para ajudá-los. Pede o guia da casa que vocês frequentam para ajudá-los, vai ser ouvido. E vigia o pensamento. Vigia o pensamento. Às vezes a gente escuta ali a Cidinha, a diretora ali dos trabalhos mediúnicos, você pega o papel, o endereço, a gente sente a vibração no papel, esse daqui tem que atender. Aí ela diz: ó, nós já tem. Não adianta. Ele não quer mudar. Ele não quer. Então é melhor atender a Andressa, que quer mudar, do que atender a Conceição, que não quer nada. Aí bota no endereço da Conceição, vamos supor, essa é a minha Conceição, ela bebe muito, ela vive no bar. Bebe muita água. Rave. Aí pega o nome da Conceição. Aí a gente pega o endereço da Conceição. Caraca, tá pegando lá mesmo. Tem uma rave na casa dela. Aí o espírito diz assim: mas ela não quer mudar. Aí você vai trazer os espíritos sofredores que estão junto dela para aqui para casa. Uns virão, outros não. Você vai atender. Mas a Conceição amanhã está de novo lá, fazendo a mesma coisa errada. Aí vai atrair mais. Não disse Jesus que expulsou 7 espíritos, mas outros chegam, vendo a casa limpinha, vão chamar outros 7 e serão então, né? Não tem aquela passagem? Serão 14 e não mais 7. Vão chegar lá, opa, aqui tá bom, vem, traz 50, ela chama mais 100 amanhã para a casa dela. Enquanto a Andressa quer melhorar, está estudando, está se esforçando, tem as dificuldades dela morais, as dificuldades morais, mas está se levantando, pedindo a Deus força para não cair, quem que você vai atender? Ela, que está querendo ajuda e está querendo melhorar, ou a Conceição, que não quer nada com a hora do Brasil? Né? Então, vamos direcionar para a Andressa. Vamos direcionar para a Andressa. Então, a gente deve orar pelos sofredores, pelos mortos. Jesus falou da caridade, fora da caridade não há salvação. E a caridade, ninguém morre, é para todo mundo. Vocês imaginam esses espíritos evangélicos, normalmente os evangélicos, que pensam que vão dormir e que seus familiares não oram por eles. Uma vez, quando meu pai desencarnou, eu pedi, pode me interromper a qualquer momento, tá? Alguma pergunta? Eu pedi para um amigo meu, que era pastor, e eu gostava muito dele, trabalhava comigo. Falei: fulano, pô, reza lá para o meu pai, pede lá na igreja, lá por ele. Eu disse: não, eu não vou pedir não, mas eu vou orar por ele. Ele falou assim: eu vou orar, mas lá eu não vou pedir. Falei: aí eu entendi.
Na época eu nem entendi, eu não era espírita. Meu pai morreu e eu vim ser espírita com a morte do meu pai. Despertou em mim o interesse pela vida espiritual dele. Para onde que ele foi? Foi para o inferno? Não, meu pai não merecia o inferno. Foi para o céu? Não, meu pai não merecia aquele céu também não. Por mais que eu amasse meu pai. Onde é que ele está? Foi na doutrina espírita, foi buscando por que aconteceu isso com ele. Por que ele morreu dessa forma? Por quê? Tio padre, minha mãe, criada na igreja, como eu também, católico, não encontrei essas respostas. Ah, porque Deus quis assim. Mas por que Deus quis assim? Por quê? Então, aí mandava eu rezar Ave Maria, que eu estava ficando obsediado, né? Usar o terço. Aí a gente começou a encontrar as respostas aqui na doutrina espírita. Todas elas vieram claras na doutrina espírita. Ah, então eu posso orar pelo meu pai. Ele não está no inferno, é porque dói. Nem orar pelo meu pai e nem eu posso orar pelo meu pai, porque ele não está no inferno e nem está no céu. Vamos orar por ele. Por que o outro não ora? Não ora porque ou ele está no inferno ou ele está no céu. Se ele está no inferno, minha prece não vai tirar ele de lá. Deus já botou ele no inferno. E se ele está no céu? Aí já é bom, não precisa da minha oração. O outro grupo, né, que eu pertencia, diz assim: ele não está no céu nem no inferno, mas está no purgatório. Então já tem uma chance, né, de ir para o céu. Está no purgatório. É porque machuca às vezes. Está no purgatório. Opa, isso ainda dá para rezar. Rezar pelas almas do purgatório. Estão purgando lá os pecados. Até quanto tempo ele vai ficar no purgatório? Tem um tempo? Será que a minha prece, a minha reza vai tirar ele mais rápido de lá? Não tem essas respostas na igreja. Aqui a gente sabe o tempo. O tempo é o tempo necessário para o espírito se arrepender e mudar. Então eles não rezam. Aí vocês imaginam esses espíritos sofridos, esquecidos pelos seus parentes, esquecidos pelos seus amores. Morreu. Um exemplo desse que a gente tem é estudando as obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. André Luiz ficou lá um período no Umbral, fez um estágio bom lá, né? 8 anos. 8 anos em região umbralina, 8 anos e 3 meses, não esqueça esses 3 meses. Foi acolhido, despertou lá em Nosso Lar, uma saudade imensa da família, querendo saber da família. Soube da mãe, a mãe estava desencarnada, foi vê-lo. Soube do pai, que o pai estava em dificuldades, enfim. Mas queria ver a esposa, os filhos. E teve que trabalhar mais ou menos 12, 13 anos depois, né? Calcula isso, os 4 anos que ele ficou lá trabalhando, obteve o mérito de visitar a família. Algumas recomendações, porque sabiam, Narcisa, aquela enfermeira que o ajudou muito nas câmaras de retificação, sabia o que ele ia encontrar, sabia. Deu algumas recomendações, sem falar o quê. O guia levou ele até a porta da casa, deixou ele lá, está contigo. A grande teste dele. Ele, opa, minha casa, vou rever minha esposa, meus filhos. E a surpresa. A surpresa. Quando vê a filha falando do pai e a mãe diz assim, não fala mais dele, ele já morreu. O retrato dele não estava mais lá, o retrato da família. Na cama tem um senhor, na cama que era dele e da esposa, tem um senhor moribundo. Era o segundo marido da esposa dele. Olha que situação. A mulher, acho que era Zulmira, né?
a deu o nome de Zulmira, nem lembrava mais dele. As filhas, a filha, o filho, também não, só uma que lembrava, era mais sensível quando ele chegou perto. Tudo diferente. Aí ele lembrou da recomendação, aí ele começou a entender, ele saiu de casa, e agora o que eu vou fazer? E aquele homem que está doente? Aí ele resolve ajudar aquele homem que está doente. E foi através da ajuda dele que o homem se recuperou a saúde, senão ele ia desencarnar. A esposa ia ficar viúva uma segunda vez. Ele é recebido como cidadão de nosso lar. Cidadão. Porque ele passou no teste. Nós estamos aqui na Terra em testes, em provação. Temos muitos testes, muitas provas aqui na Terra para passar, para vencer. E ele teve essa prova dificílima. Dificílima. E ele, como se preparou, conseguiu vencer. Olha, e ninguém mais orava por ele. E se a esposa estivesse orando sempre, estaria ligada a ele. Ele chegaria em casa, teria uma outra receptividade. A gente aqui está sempre orando, e eu estou sempre ligado, muito mais ligado nela do que nos meus pais e outros parentes. Estamos ligados, a prece, a lembrança. Então não pode esquecer um do outro. A gente luta com as nossas dificuldades. A gente vai ler tudo aqui. Agora, olha o contrário. Aquele que veio à Terra sem estar preparado. É o caso do Jerônimo, lá do livro Memórias de um Suicida. Ele quer ver a família, ele está com saudade. Eles têm saudade. Tanto quanto nós deles, eles têm saudade de nós. Se eu esquecesse, se eu virasse as costas para lá, seria diferente. Tem gente que vira as costas, não é? Quem morreu, né? Quem morreu, como é que é? O mundo é de quem está vivo. Não é isso? Não tem esse ditado? O mundo é de quem está vivo. Quem morreu, morreu. Morreu, acabou. Fulano morreu antes ele do que eu. Né? A gente vê essas coisas. Você não liga para o outro não vai se ligar em você, mas se você liga. Mas olha o Jerônimo. O Jerônimo quer vir, é rebelde, foi orientado para não vir. O André Luiz esperou o tempo certo, só veio quando deram permissão a ele, para ele vir. O Jerônimo, não, mas eu quero ir, eu tenho direito. Tenho ou não tenho direito de ver a minha esposa? Eu quero ver a minha família. Jerônimo, não vai, não é o momento, você não está preparado. Espere o momento certo, o momento adequado. Eu quero. Então está tudo bem, vai servir de exemplo para todo mundo. Quando ele chega aqui, não vou contar a história toda ali do Jerônimo, mas é quando ele chega, ele consegue pelo menos ver a folhinha. Ele tinha perdido a noção do tempo. 13 anos desencarnado. Ficou 10 num umbral, ou 11 anos. 1890, era 1900 e pouco. Chega lá. Outra casa, outros móveis, outras pessoas. Ué, cadê a minha família? Aí os espíritos debochados, vai lá procurar no Cais da Ribeira, sua mulher vende, se vende lá, vende a sua filha, frete. Os espíritos dizem, vamos embora, Jerônimo, vamos embora. Não, isso é mentira, é uma blasfêmia, eu quero ver. Chega lá a mulher, está no Cais da Ribeira, vende a filha, a Margaridinha, filha dele, que ele estava sempre com a cabeça naquela menininha inocente de 4 aninhos, e vê toda a dificuldade. Vê a dificuldade do filho preso, reclamando, meu pai, se você estivesse aqui. Vê uma porção de dores que ele não estava preparado. Voltou, não deixaram ele fugir, disseram, chega para ele, basta, vamos voltar. Leva ele de volta, ele carregando aquela imensa dor.
A casa foi tomada, ele se suicidou por causa de dívidas. Aqueles que ele devia não perdoaram. Não, quero meu dinheiro. Botaram a casa dele à venda, apertaram a família dele e pegaram o dinheiro. Quer dizer, o suicídio não livrou ele nem da dívida. A mulher teve que pagar. E a família sem dinheiro foi para a rua. Foi para a rua, foi vender peixe no cais, a outra vendia o corpo. Tudo por um ato translocado. E não oravam por ele. Então ele precisa de oração. Hoje ainda ele precisa de oração. Então, o que pede a caridade? Senhor, eu conheço esse caso, ajuda o nosso irmão Jerônimo. Envolva-o. Porque é uma história muito recente. 100 anos? O que são 100 anos? Foi ontem. Senhor, ajuda esse espírito. Ele precisa de ajuda. Ajuda aquela família. Jesus, olha o triângulo. Meu coração. Jesus, ajuda a Ana. A Ana está sofrida, a Ana está precisando de ajuda. Isso é um ato de caridade, a gente deve orar por eles. Um dia eu ouvi aqui, através da médium, a Dona Ivone dizendo, ore por nós. Nós também precisamos da prece de vocês. Nós estamos sujeitos a quedas ainda. Dona Ivone, ato de humildade. Aí desde esse dia, de vez em quando eu peço pelo altivo, já enquadrei na minha prece. Jesus, ajude os guias da nossa casa, o meu querido irmão altivo, a Dona Ivone, a minha amada Lourdinha, a Elvira, a Cidinha, a Neuza, irmãos que eu conheço. Não estamos todos sob a égide de Jesus? O altivo, por mais que ele seja elevado, em relação a nós ele é bem mais elevado, ele não está sob o amparo de Jesus? Ele não precisa de Jesus? Ele age fora do nome do Cristo? Não. Então a gente deve pedir por eles também, pelos nossos guias, porque a gente tem mania só de pedir, altivo, me ajuda aqui. A gente pede, me ajuda aqui, me inspira aqui, me protege. Quantas vezes eu venho fazer a palestra porque o palestrante faltou, e eu sento aqui, peço o tema. Qual é o tema, Conceição? O capítulo tal, tal. Aí eu vejo aqui rápido, na hora, o altivo, eu não tive culpa, eu não estou aqui sem estudar porque eu relaxei, não. Eu estou substituindo em cima da hora alguém que não vem. Por favor, me ajuda. Ele conhece o Evangelho. Ele é o diretor da casa e conhece. Certamente ele me inspira. Olha o pedido justo. Por quê? Porque vai atender inúmeras pessoas aqui, encarnados e desencarnados. Então, tem que dar o melhor possível. A gente tem um conteúdo, porque está sempre falando, né? Ajuda a concatenar as minhas ideias aqui, a dar uma direção e vamos embora. Foi assim, por exemplo, quarta-feira passada. Seria ontem, o palestrante não estava vindo, eu estava ali, faltava 10 minutos, faltavam 10 minutos, eu vim para cá. Quer dizer, era minha culpa? Não, felizmente ele chegou em cima da hora, mas chegou, graças a Deus, fez a prece, atendeu melhor o público do que eu ia atender. Mas eles iam me ajudar. Olha aí, porque precisa da ajuda deles. Estão vendo a prece, como ela é necessária e como ela vai ser respondida na hora? Porque tem uma porção de gente para ser atendida. E a gente está cobrindo o outro que por um motivo qualquer não pôde vir. Então vamos lá. 18. A prece é implorada pelos sofredores. Gente, isso é muito sério. Lá no capítulo 2, nós já estudamos uma realeza terrestre. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu pensei de ser recebida no reino dos céus. Que desilusão. E ela descreve lá a situação dela no mundo espiritual. E no final, no último parágrafo, o que ela diz? No último parágrafo. Orem
por aqueles que não alcançaram o reino do céu. Orem por nós. Ela pede oração. Ela foi uma rainha, mas reconheceu a futilidade da vida terrena que ela teve, e num ato de humildade, ela escreve, rainha sabe escrever, né? Não é analfabeta, escreve muito bem aquele texto, nos esclarecendo sobre o mundo espiritual, e pede prece: orem por mim, orem por nós. Não deixem de orar. E nesse capítulo da prece, está aqui: a prece é implorada pelos espíritos sofredores. A gente está aprendendo a ser caridoso. Então vamos ser caridosos com eles. Ela lhes é útil, porque ao verem que se pensa neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. A prece, porém, tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-lhes a coragem, provoca-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que a prece não só consegue aliviar, como abreviar os seus sofrimentos. Olha aí. Imagina novamente esses milhões, podemos colocar milhões, de espíritos desencarnados e que ninguém ora por eles. Como eles não devem se sentir? Morreu, acabou. Imagine ele indo na casa dele e a família até senti-lo. Não, morreu, acabou, sai daqui, não existe isso, morreu, que trouxe coisa estranha. Não fala esse nome aqui dentro. Pô, mas o fulano viveu com ela, viveu com a família anos e anos, agora não fala o nome do fulano, como ele não se sente? Aí nós fazemos uma prece por esses esquecidos do mundo, pelos seus parentes, pelos seus amores. Quantas vezes, no momento de sofrimento desses espíritos, até de rebeldia mesmo deles, a gente faz uma prece por eles e eles se acalmam. A gente pergunta: ninguém orou por você, né? Há muito tempo. Aí ele responde: nunca ninguém orou assim por mim. E ele se queda. Porque a prece, ela tem um valor imenso. É você fazendo ou provocando novamente a ligação da criatura com o Criador. O Criador está sempre atento, a gente que esquece, que vira as costas. E nesse momento você desperta numa prece intercessória aquele espírito, aquele ser inteligente da criação, para a ligação com o Pai, para a ligação com a inteligência suprema, para a ligação com Deus. Tem um efeito impressionante. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, que nós estamos dizendo, porque de acordo com a sua crença, só existem duas alternativas para a alma: ser salva ou ser condenada às penas eternas. E tanto para um caso como o outro, a prece é inútil. O que nós falamos? Ou vai para o céu ou vai para o inferno, não é, Ana? Vai rezar para quê? Vou cuidar de mim. E foi um grande amor na sua vida. Foi alguém importante para você? Um pai, uma mãe, um filho, uma esposa. Mas muitos resistem a isso. Vem pessoas aqui de outras religiões com o coração machucado por causa da perda do filho. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a existência de penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes dar um fim. Perguntamos nessa hipótese: é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece para os condenados? Lógico isso, né? Bem lógico. Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles um sinal de piedade que poderá amenizar os seus sofrimentos?
Na terra, quando uma pessoa é condenada à prisão perpétua, mesmo que não exista nenhuma esperança de obter o perdão para ela, porventura é proibido a uma pessoa caridosa ajudá-la a carregar o peso dos seus sofrimentos? Né? Não é permitido uma visita a um condenado? A gente tem permissão de visita íntimas. Pois será que o coração do homem é mais mole, mais sensível do que o amor de Deus? Quando alguém é atingido por um mal incurável, devemos abandoná-lo sem nenhum alívio, só porque o mal não oferece nenhuma esperança de cura? Kardec é muito lógico, né? Muito lógico. Pensai que entre esses condenados pode estar uma pessoa que foi querida, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e porque, segundo a vossa maneira de pensar, ela não poderia receber a cura, vós lhe recusarias um copo d'água para aliviar sua sede? Um bálsamo para secar suas chagas? Não farias por essa pessoa o mesmo que por um prisioneiro? Não lhes daríeis um testemunho de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode se aliar com a de um Deus que põe no primeiro lugar dos deveres o amor ao próximo. E não é porque desencarnou que está morto. E mesmo esses que pregam a pena determinada, sabe que eles estão vivos. E por que não levar o nosso pensamento a eles? Deus não vai permitir que chegue lá um pensamento de amor? A não eternidade das penas não traz como consequência a negação de uma penalidade temporária, visto que Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos, seria negar a força que recebemos com a assistência moral daqueles que nos querem bem. A gente está lendo aqui direto, porque nós já falamos de tudo isso. Outros se baseiam em uma razão mais enganosa, a imutabilidade dos desígnios de Deus. Deus, dizem, eles não podem mudar suas decisões a pedido das criaturas. Se assim não fosse, nada seria estável no mundo. Esse é o raciocínio, né, de algumas pessoas. O homem, portanto, não pode fazer nenhum pedido a Deus, só lhe resta submeter-se a Ele e adorá-lo. É o que fazem lá, né? Vamos adorar a Deus, vamos adorar, que se dane quem morreu, antes ele do que eu. Esquecendo que eles vão morrer também, e que vão esquecer, e não vão lembrar deles na prece. É fazer isso de um Deus mau. Ele disse ali no início, não vamos entrar no mérito dessas crenças, mas se Deus é onisciente, ele sabe que a Ana vai para o inferno. Então ele criou a Ana só para ir para o inferno, né? Ele é sádico. Eu vou criar, ela vai para o inferno e deixa ela lá fritando lá num azeite quente e sendo garfada pelo demônio. Pô, ainda criou o diabo para fazer o outro sofrer. Que Deus é esse? Ainda cria o diabo, deixa o diabo fazer o que ele quer, porque ele criou o diabo. Pode ler aqui, fala no microfone para as pessoas ouvirem. Senta aqui na frente, eu pego aqui, senão ninguém ouve. Então, as pessoas que faziam parte da denominação que eu frequentava, uma vez chegaram lá em casa e viram uma foto, falou, de quem é? Eu falei, do meu pai, era a única foto que eu tinha. E aí aquela foto ficava ali e só, não tinha adoração nem nada. Nossa, tá maluca, tá doida, é um morto.
Ele é morto, isso é pecado, você ter foto de morto em casa. Não pode, isso é... O quê? Na mesma hora eu peguei a foto, rasguei e esqueci, né, daquilo. Aquilo me machucou bastante. Mas eu achava que eu estava em pecado, que eu ia para o inferno como sempre, né? E tem uma denominação... Que coisa, hein? Olha quanto mal faz, né? Fazia parte, está numa campanha da Noite da Alma. E eu achei interessante, me chamou a atenção, porque eu passei por essa ignorância, e a Noite da Alma, porque aí ele fala que Deus nos criou, para onde vai a tua alma, se a nossa alma é eterna? Então venha aprender como fazer para que a sua alma, que não morre, que é eterna, para onde ela vai. Então venha na Noite da Alma. Então, tá aí, né? É porque a gente vive numa ignorância. Aí você foi para a Noite da Alma. Não, a Noite da Alma eles estão fazendo agora, na igreja evangélica. A Noite da Alma está divulgando, a qual fazia parte um tempo que não podia orar pelos entes queridos mortos, né? E hoje se fala na alma, né? É lógico, a alma da gente que não morre é eterna. Se fala, e como é que morreu, acabou? É porque senão fica mudo para quem está em casa. Muitas igrejas evangélicas falam que quando as pessoas morrem, eles ficam dormindo, esperando a volta de Jesus Cristo para saber se vai para o céu ou inferno. Pois é. Tudo Para saber bem. se vai ser salvo ou não. Não tem lógica nenhuma. Então, tem gente dormindo há quantos milhões de anos? Porque gente nasce na Terra desde que está a Terra. Então, Jesus veio há 2000 anos, tem gente morrendo há 2000 anos. E quem nasceu antes de Jesus? E quem não conheceu Jesus? E a ciência está cada vez descobrindo fósseis. O homem surgiu há tantos milhões de anos. Tem gente dormindo há 20 milhões de anos? Vamos pegar com o Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Tem gente dormindo há 10 mil anos? Vai gostar de dormir assim na China, né? São ideias destituídas de lógica, completamente. Então vamos terminando aqui, que está na hora da gente terminar. Nesse modo de pensar, há uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, há o desconhecimento da lei no que se refere à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor. Agora que o homem está pronto para compreender o que na fé está de acordo com os atributos divinos ou que lhe é contrário. De acordo com o dogma da eternidade absoluta das penas, não são levados em consideração a favor do culpado, nem o seu remorso, nem o seu arrependimento. Quer dizer, não leva nem em consideração que o outro pode se arrepender, né? É inútil o desejo que ele possui de se melhorar. Está condenado a permanecer eternamente no mal. No entanto, se for condenado a uma pena com um tempo determinado, ao final desse tempo, a pena terminará. Mas quem pode afirmar que nesse momento ele será possuidor de melhores sentimentos? Que a exemplo de muitos condenados, ele não será tão mau ao sair da prisão quanto era antes. No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que voltava-se para o bem. No segundo, beneficiar aquele que é permanente culpado. A lei de Deus é mais previdente que a lei dos homens. Sempre justa e misericórdia, não fixa nenhuma duração para a pena, seja ela qual for. Depois a gente vai ver na semana que vem o item 21. Muito bom, né? Esse estudo, né? E bem atual. E bem atual. Porque a gente vivencia isso. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Não vamos... Você acabou de ler o item 20, né? Vamos para o 21, semana que vem. Então a gente não pode deixar, porque não deu tempo de ler o 21, de orar pelos espíritos sofredores no final desse estudo, né? Então pensemos em Jesus, pensemos em Deus, nosso Pai, o Criador, e rogamos a Ele, a Jesus, que interceda junto ao Pai, por todos nós que aqui estamos,
encarnados e desencarnados. Precisamos tanto da tua ajuda, Senhor. Precisamos modificar muito o nosso comportamento, o nosso caráter. Ajuda-nos a ter menos quedas. Ajuda-nos a estabilizar o nosso coração, a nossa mente. Afasta-nos do mau caminho. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos do mal. Rogamos, Senhor, pelos espíritos sofredores, tudo aquilo que pedimos para nós, a força para não cair em tentação, o livramento do mal, rogamos por esses que choram, que sofrem, que tenham esperança, que sejam cobertos do teu amor, que é imenso, Senhor. Porque por mais que eles tenham errado, a tua misericórdia é muito maior. A reencarnação é a solução para resolver todos os nossos problemas e dificuldades. Aliviai as suas dores. Que surja a esperança para os irmãos suicidas, para os criminosos arrependidos, por todos que erram, que erraram, porque nós também erramos, Senhor. Nós estamos em tempo de consertar o nosso caminho, mas eles também retornarão e terão a oportunidade de fazer o mesmo novamente na terra, no corpo terreno. Auxilia-os. Auxilia a nossa humanidade terrena e espiritual. Derrame o teu amor, Senhor, a tua misericórdia, em tempos difíceis como esse, onde há guerras ainda, onde o irmão agride o outro com bombas nefastas. Tocai o coração daqueles que dirigem as grandes nações, para que cheguem a um acordo de paz, para que aprendamos a amarmos uns aos outros, já que hoje todos somos dependentes uns dos outros. Como dissemos, somos interdependentes. O feijão de um, o trigo do outro, assim vamos ajudando uns aos outros. Que entendamos tudo isso e vivamos em paz. E para terminar, Jesus, rogamos pelos nossos benfeitores. A eles sempre recorremos com as nossas dificuldades, com as nossas dores, com as nossas lutas. Mas por eles nós pedimos nesse instante. Abençoa todos eles. Abençoa o nosso irmão altivo e a todos os espíritos que fazem parte dessa casa de amor na direção espiritual. Almas queridas, almas irmãs, a todos vocês, Jesus abençoa. Ao nosso doutor Bezerra, a nossa Ivone, a minha querida e amada Lourdinha, aos nossos amigos dirigentes desta casa. Deus abençoe a todos. E sobre essas bênçãos de paz, sob essas bênçãos de amor, Senhor, terminamos o nosso estudo, rogando que cheguemos aos nossos lares em segurança, na tua segurança e em paz. E que, assim que deixarmos o corpo durante o sono físico, todos nós que aqui estamos, todos os que nos ouvem à distância, sejamos trazidos para cá, para estudar, para trabalhar. Todos os médiuns, todos os colaboradores desta casa de amor, sejamos todos trazidos para cá durante a madrugada. Despeça-nos. Em nome da tua paz, Jesus, em nome do teu amor, do amor de Deus, nosso Pai, do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, do altivo, dos dirigentes da nossa casa de amor, em nome do nosso amor, minha querida. Encerramos então, acima de tudo, em nome de Deus, os estudos e meditações da noite de hoje, em torno do teu Evangelho, Senhor.
Que assim seja. Graças a Deus.